Eu te apresentei como educador, esportista e sonhador. Sonhador é bom. Executor é ruim. Não dá, quer? Você aqui? Isso. Bom, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem? Pode. Não dá nem para ver direito aqui, mas aqui dá melhor. Bom, gente, um prazer estar aqui. Ser chamado de educador. Obrigado, Rona. Uma honra estar aqui. Pessoal, sem muita pretensão, preparei aqui uma apresentação para falar um pouco da minha trajetória e que, de fato, converge com educação também. Eu descobri isso ao longo dela, não sabia a força que o esporte teria, né, quando a gente fala de educação. Hoje eu tenho certeza absoluta, então me sinto menos estrangeiro aqui nesse lugar com vocês. Então, eu vou começar aqui com vídeo, né? Eu trabalho já há alguns anos na TV, então acho que estou sempre tentando trazer um pouco de audiovisual para ficar mais fácil. Tudo bom, galera? Beleza? E aí a gente vai batendo papo aqui. Se alguém tiver pergunta aí depois, vai ser um prazer e a gente vai se conhecendo melhor. O som está alto aí? Então vamos lá. Este que está na minha frente não é meu adversário. Não é contra ele que eu luto. Eu luto contra as estatísticas que dizem que meu futuro já está definido. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz justamente o contrário. Ela diz que eu posso sim ser o que eu quiser. Que eu consigo sim vencer qualquer dificuldade. A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. É fora dele. Quero ver você me derrubar. Caiu? Levanta, Rio de Janeiro. Eu vou reagir. Você vai fazer o quê? Reaja, Rocinha. A gente vai reagir. Você vai fazer o quê? Reaja, Rio de Janeiro. Sou forte. Vem reagir comigo. Reaja, Tubiacão. Reaja, Cidade de Deus. Eu vou reagir. Reaja, Deodoro. Reaja, Gamboa. Reaja, Brasil. Reaja, Brasil. Vem reagir com a gente. Esse é o manifesto do nosso instituto. Foi feito já há 1 ano e meio, talvez. E acho que resume rapidamente um pouco da nossa pegada, né? Acho que todo mundo que faz parte do Reação está numa missão de quebrar estatísticas, né? E mudar um pouco o rumo das coisas. Então, a minha pretensão aqui hoje é fazer um bate-papo com vocês. E como tema, eu achei natural escolher... Ih, esqueci de mudar a fonte, desculpa, Rona. Mas deixa quieto, eu não passei a fonte. Vai ficar uma fonte meio feia aqui, depois vocês me perdoam, tá? Tinha uma fonte mais bonitinha. Então, achei o nome adequado, e normalmente é o que eu uso para a maioria das coisas, Reação. Isso aqui é lá fora, né? Que susto, pô. Pensei que fosse um terremoto aqui. Mas reação também, quando eu comecei o judô, todo mundo aqui já deve ter visto o judô, né? Você sempre associa uma pessoa derrubando e outra caindo. E desde o início, quando eu comecei a ver judô, eu me impressionava bastante com o movimento que a gente percebia menos, que é o momento que a gente levanta, né? O momento de se levantar, que não deixa de ser também o momento de reagir. Então, para mim, se a gente fosse resumir basicamente o que o judô ensina, ele ensina a gente mais do que a derrubar ou a cair, ensina a gente a se levantar, ensina a gente a reagir. Cara, que esporro, Rona. Pede para segurarem lá. Deve ser youtuber lá fora. Tô brincando, Rona, tá tranquilo. Então a ideia aqui hoje, galera, é bater um papo um pouco... Peraí, deixa eu acabar esse barulheiro aqui. Isso aqui vai ficar direto? Vai continuando, que é tudo junto, misturado mesmo. Então vamos nessa aqui. Vocês estão tranquilos, galera? Estão ouvindo bem? Tá? Só uma dúvida aqui. Quem aqui é professor aqui? Professora? Caraca, que honra. Sensei, né? Sensei. Mais responsabilidade ainda a minha aqui. Mas admiro demais vocês. Então, eu vou começar um pouco falando dessa história de reação. Vou voltar no tempo um pouquinho para falar como é que a minha começou. Cara, é cruel esse barulho, né?
Vocês estão ouvindo mesmo, galera, aqui? Tá funcionando isso aqui? Vocês conseguem concentrar? Não, a gente já foi lá fora ver que está um pouco demais. Que é? Já fomos lá fora ver o que é, porque está um pouco demais. Não, porque eu estou com medo e a galera não está... Beleza, obrigado, Rona. A Rona, depois eu vou chegar no final aqui, se vocês aguentarem até o final, eu vou falar um pouco do movimento que a gente está inventando e a Rona tem participado bastante das conversas, que tem sido a grande meta da minha vida agora. A gente vai falar daqui a pouco. Mas vou voltar um pouco para trás para falar sobre reação na minha vida e como eu comecei o judô, mas primeiro vou falar um pouco como começou o judô. E eu vou ter que voltar um pouco mais atrás no tempo para a figura dos samurais. Samurais eram aquelas figuras, a classe de guerreiros da elite feudal japonesa, né? O Japão ele era dividido do século XI até 1800 e tararau. Os samurais eram os eram os guerreiros, né? Eram os personagens mais respeitados do Japão, né? O Japão era dividido em vários feudos, né? E cada feudo tinha o seu daimyo, né, que era o senhor feudal ali daquele território, e ele era defendido pelos samurais, que ao longo do tempo desenvolveram, dentre outras coisas, né, especialmente o tal do Bushido, que era o código do guerreiro, o código do samurai, que tinham vários valores, vários princípios que eles tinham que ser fiéis. E se a gente pudesse resumir o que os samurais pensavam da vida, né, eles tinham que aprender a morrer, a lidar com a morte para aprender a lidar com a vida. E quando você tinha um samurai que não tinha medo de morrer, ele era muito mais destemido na hora de uma luta, na hora de um confronto. Eles aprendiam a lidar com isso com naturalidade. Tanto que a gente vê nos filmes, né, a maneira como eles mesmos, depois de perder uma batalha, ou quando os senhores feudais, os daimyos morriam, eles mesmos faziam lá o harakiri, aquele que para a nossa civilização ocidental era horroroso, mas para eles era uma coisa mais natural, porque lidar com a morte era relativamente tranquilo. Em 1876, eles são oficialmente extintos do Japão. Quem viu O Último Samurai do Tom Cruise vai lembrar a história, né? O Japão estava fechado há 200 anos e, de repente, chegam os americanos magricelos com arma de fogo. Os samurais tentam defender ali, os americanos forçando que eles abrissem os portos para o comércio. E os samurais tomam uma escova dos americanos fraquinhos, mas que tinham arma de fogo, são humilhados. E o imperador Meiji, na era Meiji, né, que era o imperador do Japão, ele decide que ele vai extinguir a classe dos samurais. Chega de samurai aqui, pagamos mico, vamos para outro lugar, não vamos virar uma China, né? A China era uma colônia subjugada pelo Império Britânico já há muitos anos, e eles resolvem abrir os portos e importar tudo que tinha de civilização ocidental, de cultura ocidental. De repente, o samurai, que usava sempre aquele kimono, estava vestindo terno e gravata, e os samurais tinham que cortar o cabelo, não podiam mais usar as espadas em público, e acabava uma história do século XI ao século XIX, faz as contas, bastante século, eu sou ruim de matemática. 1882, enquanto o Japão estava trazendo tudo que vinha de fora, né, de cultura, um japonês chamado Jigoro Kano resolve construir, se pautando bastante no Bushido, né, que era o código do samurai, que tinha bastante influência do taoísmo, do confucionismo, do shintoísmo, né, ele resolve fazer o código do judô, e ele pega todas as artes marciais que ele achava legais no Japão, que eram genericamente chamadas de jiu-jitsu, né? Então tinha a escola do norte do Japão, que era boa de chave de braço, a do sul, que era boa de golpe de perna, a outra de estrangulamento. Ele resolve pegar tudo que ele achava de mais legal, né? Ele resolve usar um princípio, o mínimo de força para o máximo de eficiência, então usa bastante técnica de alavanca, e muda de cara a nomenclatura, né? De jiu-jitsu, que significa arte suave, ele transforma aquela ideia em judô, que significa caminho suave, né? Então, essa confusão que o pessoal faz, quem veio primeiro, jiu-jitsu ou judô, depende do ponto de vista, né? O jiu-jitsu era uma arte marcial, como era genericamente chamada no Japão. Ele pega aquilo ali que ele achava mais legal, faz o judô, o nome passa a ser caminho suave, a ideia era transcender a prática dentro do tatame, né? Esse era o objetivo dele, ter um caminho que você saísse do tatame para fora do tatame com o que você aprendia. E o jiu-jitsu depois ele vai se extinguindo no Japão, até que vem um judoca para o Brasil e traz o judô para o Brasil, mas como ele era associado ao jiu-jitsu, vira jiu-jitsu, enfim. Aí hoje tem essa confusão, mas no fundo são duas artes marciais que têm origens exatamente iguais. E um dos princípios mais importantes dele, quem teme perder já está vencido, é muito associado a essa ideia, né? Aí usando já metáforas, né? A morte, a vitória, a derrota, a morte, a derrota, a vitória, a vida, né? Então, quem teme perder já está vencido, é parecido com quem não sabe viver, quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver, que era uma máxima dos samurais. Então, não por acaso, no judô, antes da gente aprender a lidar com a vitória, a gente aprende a lidar com a derrota. Quem já fez judô aqui? Alguém já fez judô aqui?
Ah, tá explicado. É maneiro, né? Você já aprendeu o shurikemi? Cai para trás, cai para frente. Meio chato, né? Eu achava, mas tudo bem. Que bom que você não acha. O shurikemi, a gente treina antes de aprender a derrubar, a gente aprende a cair para trás, cai para frente, cai para o lado, cai o tempo inteiro para depois aprender a vencer, depois aprender a derrubar. Então, a gente começa aprendendo pelo protocolo da derrota, né? Da mesma maneira que os samurais aprendiam a lidar com a morte para depois aprender a lidar com a vida. Então, falando como começou o judô, vou entrar como eu comecei o judô, eu era mais ou menos mais novo que vocês, vou voltar lá atrás, mas não vou ficar muito tempo lá atrás. Eu sou esse aqui do meio, o meu irmão é esse feioso aqui do lado direito, até hoje já está cabeludo. Isso deve ser em 1900 e... Nem vou falar que já tem tanto tempo, vou ficar envergonhado. O meu pai, o cabeludo, tinha acabado de voltar da Inglaterra nessa época. O meu pai, eu cresci num ambiente acadêmico. O meu pai, ele é físico nuclear e eu nasci na Inglaterra, ele estava fazendo doutorado em Oxford. Vim para o Brasil com 2 anos e pouco. Essa foto é mais ou menos dessa época. E com 9 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Ele foi fazer um pós-doc em Berkeley. E eu sempre tive na minha família, especialmente meu pai, minha mãe fez letras e meu pai física nuclear. Então tinha um ambiente em casa bem, até brinco. A minha mãe dava literatura, meu pai dava livro de John Grisham, Michael Christian. Então foi sempre bem estimulado a leitura, mas não é isso que eu estou falando. O meu pai sempre foi um cara muito ligado em esporte. E como ele era físico nuclear, e naquela época falava-se muito em guerra do fim do mundo, né? Vai acabar a Guerra Fria, Globo Repórter, quem tem mais idade vai se lembrar, foi quando eu aprendi que o mundo ia acabar. Eu morria de vergonha de associar o meu pai a um cara que fazia bomba nuclear, porque afinal de contas a profissão dele tinha nuclear no nome, né? Então eu morria de vergonha de falar naquele dia da escola, o que teu pai faz? E eu viajei, fui morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, voltei, eu trocava muito de escola. Eu preferia dizer que meu pai jogava futebol. E jogava bastante bem, né? E essa foto aqui é uma foto minha tentando seguir os passos do meu pai no futebol, uma foto que foi tirada nos Estados Unidos, que mostra talvez a minha primeira aproximação com o esporte. Eu já fazia natação, mas acho que o primeiro sonho que eu tive depois de querer ser super-herói, né? Acho que todo mundo passou por isso, foi querer ser jogador de futebol. Só que essa foto foi tirada nos Estados Unidos, eu guardei ela porque eu tinha muito carinho, porque é uma das raras fotos. Imagina, o brasileiro, em 1985, indo jogar bola numa escolinha de futebol nos Estados Unidos, supostamente ele seria o craque do time, né? Em 85 não existia, ninguém jogava futebol nos Estados Unidos. Futebol é o futebol americano, né? Depois que entrou o soccer para as meninas, hoje todo mundo joga, mas na época nem menina jogava. Mas eu achei um time de latino lá, que tinha uma galera que jogava bola, e lá fui eu começar a jogar. E essa foto eu acho que é autoexplicativa, né? Eu estou jogando na linha e pela expressão da garotada, eu não devia ser muito bem-vindo no time, né? Depois eu fiquei vendo a foto, é bem autoexplicativa. Voltei para o Brasil com 11 anos, fiquei lá 1 ano e meio, 2 anos. E quando eu voltei para o Brasil, eu estudava numa escola, não sei se alguém aqui se lembra da Chave do Tamanho, algum de vocês se lembra dessa escola? Chave do Tamanho era o máximo naquela escola, né? Escola totalmente fora da caixa, super vanguarda. Eu estudei lá até os 9, eu fui para os Estados Unidos e voltei e fiz a última série lá. Era uma escola construtivista, piagetiana, toda diferente. Tinha 11 alunos por turma. E eu orgulhosamente, né? Espera aí que eu passei aqui um slide a mais. Eu era o mais forte da turma, né? Tinha essa coisa de garota, não sei se na escola, acho que hoje em dia tua turma não deve ser tão boba quanto a minha. A gente era mais bobão, tinha essa brincadeira de disputa. Mas hoje, pensando, deviam ter 10 alunos por turma, 5 homens e 5 meninas, eu era o mais forte, não devia ser grande coisa, né? E naquele ano, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano na Chave do Tamanho e depois eu fui para uma escola enorme, para o anglo-americano, que tinham 4 turmas por série, 40 alunos por turma. E eu não sei por que diabos, eles botavam o pessoal que vinha de outras escolas, né, que estava começando com a turma que tinha muito repetente, então eu era pequeno na turma, né? E logo no primeiro dia de aula, não que isso seja desculpa também, né, porque eu vou falar agora, um garoto me chamou para brigar. E eu fiquei naquela coisa, né, voltei vindo de uma escola nova, né, pô, como é que eu vou fazer, né, vou amarelar? Pô, vou aceitar o desafio aqui, né, vamos lá, te pego na saída, aquela coisa madura. E falei, beleza, te pego na saída, vamos lá. Aí você fica, eu brinco, você fica rezando para o tempo não acabar, né? Cada sinal que bate, você vai contando -4, -3, -2, é desesperador. E no final tinha aquele corredor humano, né? Eu, claro que exagero com o tempo, mas para mim, a minha lembrança, tinha todo mundo da escola gritando porrada, porrada, e lá estou eu saindo, né? O garoto novato na escola para brigar com o menino lá, com o Ricardo Paixão.
E eu brinco sempre que, se eu me lembro do nome, é claro que eu apanhei do garoto, né? A gente nunca esquece de quem a gente apanha. Voltei para casa, né? Não falei para ninguém. Esse termo bullying nem existia na época, né? Isso é novidade, né? Minha geração raiz não tinha isso, não. Você era trouxa, otário, era qualquer coisa, mas nem falava assim bullying. Não contei nada para os meus pais, com vergonha até, né? E no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, eu tive a pior notícia até então, que o tal do Ricardo Paixão era justamente o garoto que apanhava de todo mundo na turma, né? Então, porra, teve aquela substituição imediata, né? Eu passei a assumir o lugar desse cara que apanhava de todo mundo na turma, e depois passei o ano inteiro, né? João Luiz, Nacle, Léo Trigo, se alguém conhecer algum desses nomes, me avisa, porque eu nunca mais vi, mas eu queria pegar, depois me bater o ano inteiro. Enquanto isso, eu tinha nessa época aí 12 para 13 anos, 13 para 14, por aí. Eu estava naquela fase da aborrecência. E como eu não tinha coragem de falar que eu apanhava na escola todo dia, eu não contava nada para meus pais não entendiam muito porque eu estava revoltado com tudo, e o meu irmão ficava... E eu falava para o meu irmão sempre que eu ia fugir de casa, eu me lembro disso, eu falava, vou fugir de casa, mas eu não falava por quê. Que eu ia todo ano para a escola, todo dia daquele ano eu ia com muito medo para a escola. E eu não conseguia dividir isso com ninguém porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha medo porque eu apanhava daquela garotada. E o meu irmão nisso, eu troquei a ordem dos slides, o meu irmão estava amarradão. O meu irmão fazia judô, eu jogando bola daquele nível que eu mostrei ali. O meu irmão mais novo que eu estava super feliz, fazia judô super tranquilo, estava feliz da vida, bem resolvido. E eu, aquele aborrecente chato, né, que passava o ano inteiro reclamando da vida e ninguém sabia o porquê. Até que um dia, em agosto de 88, o meu irmão um dia me acorda empolgado, né, meu irmão judoca, e quando eu desço, 6 da manhã, está ele, meu pai e minha mãe, estão eles 3 lá, em frente à televisão, assistindo um brasileiro fazendo uma final de Olimpíada. O Aurélio Miguel. Olimpíada de Seul, né, a gente está falando de Coreia do Sul, então outro lado do mundo, e aquela setinha ali que a gente viu, era o motivo da gente ter acordado tão cedo para assistir essa Olimpíada. O Geraldo Bernardes, o professor da escolinha do meu irmão, era o técnico daquela seleção olímpica, e a gente assistiu o técnico do meu irmão, que era um cara próximo, né? Meu irmão já era faixa amarela, laranja, já fazia judô há um bom tempo. A gente assistiu super entusiasmado, a única medalha de ouro do Brasil naquela Olimpíada. Então, imagina, não tinha, hoje em dia a gente conquistou 19 nessa última Olimpíada, mas naquela época você tinha pouquíssimas medalhas no Brasil, né? E só teve uma medalha de ouro. Então, o Aurélio e o judô ficaram super em voga e o Geraldo virou a estrela da nossa história, né? O Geraldo Bernardes era o técnico olímpico, voltando com aquela medalha, o meu irmão judoca. Então, tudo ficou super legal. E eu, assistindo aquela Olimpíada, comecei a refletir se não era o momento, a hora de começar a experimentar aquele tal de judô, né? Que era a 5 minutos da minha casa. Eu morava na Barra, era no Marapendi, numa época que a Barra era longe de tudo. E resolvi que eu ia experimentar o tal de judô pelo motivo menos nobre possível, né? Eu ia fazer judô para bater em todo mundo que me batia na escola, né? Era um sentimento bem pobre, né? De vingança. Vou me vingar de todo mundo. E quando eu cheguei lá para conhecer o Geraldo, né? Claro que essa foto é mais recente, quer dizer, não tão recente assim, né? Mas é quando eu era atleta. Eu descobri o meu grande professor da minha vida e um cara que me ensinou muito mais do que só judô, né? A primeira coisa que ele me ensinou, e é a primeira coisa que a gente aprende no judô, se vocês fazem judô, vocês vão se lembrar bem disso, né? Foi me ensinar a cair, né? Então, quando eu cheguei no judô, querendo bater em todo mundo, né? Vou aprender a lutar aqui para me vingar de todo mundo. Ele tinha uma história que ele fazia um curso de defesa pessoal, estava de olho no curso de defesa pessoal. Ele me ensinou a cair para trás, cair para frente, cair para o lado, rolamento. Aí, no dia seguinte, a mesma coisa. E chegou na sexta-feira, quando eu fui, já refletindo, né? Apanho na escola, apanho no judô, eu vou me suicidar, não tá legal isso, né? E fui falar com ele, né? Aquele papo de Mr. Miyagi com gafanhoto, né? Que tem muito na arte marcial e todos os clichês. E ele me deu uma lição muito clara, né? E muito óbvia, né? Ele falou, Flávio, o que adianta eu te ensinar a derrubar agora e te soltar para lutar? Se você não souber cair, eventualmente cair, você nem se levanta, que você vai se machucar. Então, antes de você lutar, antes de você poder derrubar alguém, você primeiro aprende a cair. E depois que você aprende a cair, a gente começa aos poucos a te ensinar a derrubar. E te lembro, você vai cair a vida inteira. Né? Tanto no judô, aí já começa as lições dos clichês da arte marcial, né? As nossas metáforas. Né? Você vai cair a vida inteira. E você tem que se preparar para se levantar, porque vão ser muitas derrotas, aquela coisa toda. Aqui você vai aprender o mais importante, que é aprender a se levantar. Achei aquilo bonito.
comecei a treinar mais, comecei a apanhar bastante também na escola e no judô, durante um bom tempo, demorou para bater em alguém, mas tive uma relação muito saudável, né, com o tempo, com derrotas, que eu acho que foi muito legal para mim. Depois eu comecei a ter bons resultados, né, depois dessa... Eu comecei no judô com 14 anos, 13 para 14, no mês que eu faria 14. Mas para mim era muito claro, assim, eu queria chegar longe. O Geraldo tinha aquela qualidade que os bons professores têm de fazer eu acreditar no improvável, né? Eu tinha começado com 14 anos e o meu objetivo era o Aurélio Miguel, eu queria ser o melhor do mundo. E eu olhava para o Geraldo, né? Todos os alunos olhavam para mim e falavam, pô, esse cara não vai chegar, está sonhando, eu faixa branca, né? E eu resolvi que eu ia treinar mais que todo mundo. Então, fazia aquele papel de garoto atrevido, perguntava para os faixas pretas da academia quanto cada um treinava, devia ser meio patético, né? E fazia a conta. Pô, esse aqui treina 3, esse aqui... Bom, se eu treinar 5 horas e meia por dia, eu dobrei o treino de todo mundo aqui. Em 7 anos, eu recupero esses 7 anos que eu deixei de treinar judô. Simples, vai ser assim. E o Geraldo dava a maior corda. Era meio psicopata, chegava lá mais cedo, saía mais tarde, treinava pra caramba. E apanhava pra caramba também. Não fiz isso e comecei a bater nas pessoas. Continuei apanhando bastante. Mas o Geraldo sempre falava que os campeões eram forjados nas segundas-feiras, depois de terem apanhado no domingo na competição. E esse era eu, né? Eu sempre chegava na segunda para treinar, depois de ter apanhado no domingo. E aí comecei a continuar, comecei a estadual, enfim. Com 19 anos, eu era júnior ainda, eu fui fazer e ganhei uma seletiva para o Mundial Universitário, em dezembro. Mas assim, foi uma surpresa enorme, depois eu nem imaginava. Aí fui para o Mundial Universitário, fiquei um mês treinando na Europa com um amigo meu, a gente ficava em albergue, $1, era... Cadê o Nando? Está aqui ainda, Nando? Você não ia aguentar, o Nando é Nutella pra caramba, eu não ia aguentar mesmo. O Nando é diretor do Reação, está aqui comigo, meu amigo de infância. Mas a gente ficava treinando lá, a gente acordava às 7 da manhã, eu e Varejão, um amigo meu. A gente, na neve, cara, a gente fazia suicídio, né? Botava uns pedaços de neve no chão, corria, botava a mão, vinha para cá. Todo dia, às 7 da manhã, a gente acordava para fazer o treino de suicídio. Treinamento era coisa de maluco. E quando eu voltei para o Brasil, em janeiro, eu ia fazer uma seletiva entre os adultos. Eu era júnior ainda, não tinha nem ganhado o Campeonato Carioca. Aí eu me lembro de... Enfim, comecei a ganhar todo o meu lado. Quando eu vi, eu estava na final da seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, em 95. Aí me lembro de ter uma conversa com o técnico da seleção do Rio, e eu ia fazer uma melhor de 5 no dia seguinte, né? Se eu ganhasse, eu estava dentro da seleção adulto, não tinha nem ganhado o Campeonato Carioca, eu era júnior, eu estava entre os adultos. Aí me lembro desse papo, que foi um papo marcante. Ele me chamou, né? No dia seguinte eu ia lutar, aí falou, Flávio, amanhã, melhor de 5 com o Fabiano, né? O Fabiano tinha 27 anos, era o titular da seleção, tinha 19. Aí ele olhou para mim e falou, eu acho que você vai perder 3-0. Aí eu, você é o técnico de quem, né? Aí ele começou a conversar comigo, aqueles clichês da arte marcial, falou, eu acho, o teu pai, físico nuclear, estatístico, também acha, teus amigos acham, qualquer um que conheça um pouco de judô, acha que você vai entrar na porrada. Tem a menor chance com o Fabiano. Aí eu olhei meio brabo já com ele e falei, olha, então você acha que você quiser que eu vou lutar, porra, que história é essa? Aí ele veio com aquela ideia, mensagem, falou, olha, você vai para casa agora, amanhã você vai vir lutar, mas antes de dormir, se imagina vencendo ele. Pensa derrubando, pensa finalizando, pensa comemorando, pensa no pódio, começa a trabalhar o seu inconsciente, né, que você pode vencer. Mentalização, basicamente. Mas na época ninguém fazia isso. Depois virou uma praxe do esporte. Aí fui para casa, comecei a lutar com ele à noite, não dormi. Esse foi o problema, né? Eu, quando ganhei medalha olímpica, foi igualzinho. Passei a noite lutando com todo mundo por causa daquele maldito papo com ele. Mas quando eu acordei, não sei o que aconteceu, ele devia estar num dia ruim, eu fui e ganhei de 3-0 do Fabiano. E ali eu achei que teve uma lição interessante, né? De ser otimista, né? De falar, agora eu vou começar. E isso passou a ser uma constante em toda a minha trajetória, assim. Às vezes até ia lutar, o meu pai é estatístico, físico, eu me lembro uma vez ele estava num congresso na Alemanha, eu ia lutar na Alemanha, aí quando eu mostrei a chave para ele, né, que eu ia lutar, eu ia pegar um campeão olímpico na primeira, um medalhista de mundial, um japonês na terceira, eu me lembro quando eu mostrei para ele a chave, ele olhou para mim, pum, que azar, meu filho, caraca, que horror, que horror. Eu falei, pai, eu não lutei ainda não, cara, não perdi ainda não, vou lutar ainda. Aí esse dia eu lutei com tanta... Aí acabei indo bem na competição, ganhei do pessoal. Depois eu falei, pai, isso aqui não é física, não é estatística, não. O esporte é diferente, pô. Para com esse teu pessimismo aí. Mas aprendi naquele papo que dava para ser... Que eu precisava ser sempre otimista. Enfim, entrei na seleção em 95. 96 fui para a minha primeira Olimpíada, aí comecei a ter bons resultados.
Até que no meu melhor momento, né, para me lembrar daquela história do Geraldo, cai, levanta, que é a máxima do judô, aconteceu talvez um dos episódios mais marcantes, só para ter o contraponto, né, do cai, levanta, aqui que eu trouxe isso aqui, da minha trajetória esportiva, né? Eu já tinha sido medalhista olímpico em 2004, já tinha um monte de título bacana, e era um ano que eu estava em primeiro, isso em 2007, em primeiro do ranking mundial, já há quase 2 anos. Foi um período muito bom, 2006 e 2007 na minha vida. Ia ter os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro. Aqui acho que a maioria deve se lembrar. E me lembro de, na véspera, assim, 3 dias antes a gente recebe a chave, e eu olhei a chave e ia pegar na primeira luta um cubano, um cara grandão, assim, um cara forte pra caramba. E estava 4-1 para mim, mas eu tinha perdido a última. Teoricamente era o único cara assim, que eu achava que, por retrospecto, poderia me vencer. Aí cheguei no ginásio, né, aquela multidão lá, aquela torcida educada, né, o carioca e o brasileiro gostam de torcer com educação, né. Foi até engraçado, quando o cubano entrou, só faltava vai morrer para ele, né, o estádio inteiro. Eu entrei batucada e tal, mas confesso que me senti poderoso ali e atropelei o cubano, ganhei super bem do cubano. E quando eu cheguei na área de aquecimento, quando eu fui ver a chave, eu olhei e falei, caramba, não tem mais ninguém aqui para eu vencer, né, para eu perder. O cara que eu ia lutar na semifinal era um americano que era o reserva do titular. O titular eu já tinha ganhado várias vezes. Eu achei que estava tudo dominado. E na semifinal aconteceu isso aqui para me lembrar daquele tal primeiro papo que eu conversei com o Geraldo, né? Que você vai cair muitas vezes, e muitas vezes quando menos você esperar. Imagina o seguinte, família inteira, todos os meus alunos, todos os meus amigos no ginásio lotado, aquele clima de Copa do Mundo para a gente que não estava acostumado. E aconteceu isso aqui com o americano, para me lembrar daquele primeiro papo com o Geraldo. Botei a música para valorizar, mais dramática. Isso é raro, hein, gente? Eu estou com medo deles se assustarem. Olha o braço agora que acontece. Eu vi que saiu do lugar, eu falei que saiu do lugar, o cotovelo virou para o outro lado. O árbitro pergunta se eu quero continuar. Se eu disser que eu quero médico, eu sou desclassificado. Eu sou destro, luto com o pé direito à frente e a mão direita à frente, só que o braço está pendurado, eu vou com o braço esquerdo. Sei lá porque que a gente... Acho que é o mantra do judô, cai e levanta, né? E acabei tomando esse belo ipom aí, não conseguia nem segurar. Para me lembrar daquela primeira conversa que eu tive com o Geraldo, na primeira vez que eu fui treinar com ele, né? E das 14 medalhas, né, o Brasil levou 14 atletas... Eram 14 medalhas que a gente queria ganhar, a gente ganhou 13, né? Só uma que a gente não ganhou, que foi justamente na minha categoria. Então o judô, né, embora tenha tido grandes momentos, tive também meus maus momentos, como toda a saga, como toda a trajetória de todos os lugares. Por isso que Reação, para mim, não por acaso foi o nome que eu escolhi para o Reação, porque no final o que conta numa trajetória mais longa, né, é como a gente reage ao longo das pancadas que a gente vai tomando da vida, né? E eu costumo dizer que reação é bem diferente de resiliência, né? Resiliência é você ser meio burro, né? Você cai e volta para o mesmo lugar. Reação é algo um pouco maior, né? É você cair e voltar para um lugar mais interessante, você ter aprendido alguma coisa. E eu trouxe esse cair, levantar e cair de novo no final, né? Depois eu só fui descontar aquele tombo em 2010, numa final de Copa do Mundo, em Portugal, com aquele americano. Demorou, aquilo ali foi 2007. Mas a maior conquista da minha vida e da vida de muita gente que está comigo nessa, acabou surgindo depois de um momento parecido com esse, né? De um tombo que não doeu tanto no físico, mas doeu bastante no espírito. Eu entrei na seleção em 95 para 96, 95? 96 eu fui para a minha primeira Olimpíada, fiquei em 7º, que era uma posição bacana, né? Primeira Olimpíada que eu estava indo, com 20 para 21 anos. E em 2000 eu achei que era o meu grande momento, que eu ia para a minha Olimpíada para ganhar medalha na Austrália, e acabei perdendo uma seletiva de 3-0, uma seletiva que eu era bem favorito, porque eu estava 6 anos na seleção. E eu me lembro assim que eu saí do vestiário, né, quando a gente fala em clichês da arte marcial, isso de certa maneira funcionam, pelo menos comigo, os mantras, né, a gente no Reação, eu vou falar sobre ele agora, cheio de mantra, cai e levanta mais forte.